Para repercutir este encontro entre os dois presidentes, a gente conversa agora com o nosso colunista, o professor Gessner Oliveira. Professor, muito boa tarde. Qual a leitura, a quente, que o senhor faz deste encontro e do que foi dito após ele? Boa tarde. Muito. Eu tomo a liberdade de dizer boa noite, porque eu estou 11 horas à frente, mas Onde o senhor está, Fernando, professor? eu estou em Manila, nas Filipinas, então aqui já está começando o dia. Então, muito bom dia ao senhor. Muito, tá bom. Mas Fernando, eu acho que, no geral, eu tenho a impressão que há dois aspectos relevantes. Quer dizer, o primeiro aspecto, houve um certo alívio de que um encontro que poderia ser marcado por confronto, divergências, poderia instabilizar digamos, a formação e a discussão no Brasil, etc., foi um encontro normal, um encontro pautado pela discussão de uma agenda que é vasta, né? Você chamou muito bem a atenção sobre os vários pontos aí da agenda que foi tratada, envolvendo terras raras, envolvendo PIX, a seção 301, envolvendo a questão do etanol, enfim, há um conjunto amplo como sempre houve, quer dizer, a nossa relação com os Estados Unidos sempre teve uma agenda grande. Hoje é uma agenda mais tensa, mas de qualquer forma foi um encontro normal. E nesse sentido é um fato que gera um certo alívio de que a gente não vai intensificar aquilo que já é tenso, que já é, digamos, a gente vive uma conjuntura mundial bastante incerta, volátil, e naturalmente isso repercute sobre o Brasil. Então, nesse sentido, foi positivo. Um segundo aspecto é talvez um restabelecimento de uma relação entre representantes de Estado e não de governo ou de determinadas correntes políticas. É conhecido e notório que o presidente Lula e o presidente Donald Trump têm posições muito divergentes em relação a uma ampla gama de assuntos. Mas seria muito importante que eles sentassem à mesa com frequência, e as equipes respectivas para discutir de uma maneira técnica esses assuntos. É um relacionamento entre estados e não entre governos, ou pior, entre partidos políticos. Então, realmente, nesse sentido, eu acho que o encontro foi positivo. Acho que foi algo que não se anunciou nada de concreto, ou uma decisão concreta, porém, eu acho que é um bom encaminhamento para assuntos tão relevantes quanto os minerais críticos, quanto a questão das tarifas de importação e assim por diante, Naka. Eu acho que foi, assim, a minha primeira reação é nesse sentido. Professor, o presidente Lula mencionou que as equipes receberam ali uma missão de, em 30 dias, tratarem e encaminharem o tema das tarifas. No atual momento, o que há de assunto para se resolver? Porque o Brasil sofreu com as tarifas, depois o presidente Trump acabou voltando atrás. Será que manter essa história assim dormindo não seria melhor neste momento? Ou há como melhorar a situação para os brasileiros? Olha, certamente há como melhorar, mas eu seria cético, como você, quanto à possibilidade de fazer isso em 30 dias, né? Porque as questões são muito, digamos, são complexas, né? Por exemplo, os Estados Unidos alega que teria havido uma ação desleal, ou de favorecimento para players brasileiros ou para o próprio Estado, no caso do Pix, por exemplo. Quando, na verdade, o Pix foi um desenho extremamente engenhoso, uma atividade foi feita, inclusive na gestão anterior, pelo Banco Central, extremamente bem sucedida, e isso, na verdade, foi um movimento empresarial, digamos assim, uma iniciativa que deu certo e que teve a vantagem do pioneiro. Naturalmente, outras empresas que vislumbravam alguma oportunidade, mas que não foram tão rápidas, acabaram ficando para trás. Algumas delas
dos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma questão econômica natural, é uma questão, mas que é uma questão complexa que você não resolve rapidamente. Também a questão das alíquotas, as tarifas de importação, há digamos, a ameaça da seção 301 eh, sobre o Brasil, que faz parte da barganha dos Estados Unidos há muito tempo, quer dizer, é uma medida que vem de meados dos anos 70 e que foi várias vezes utilizada e que vai exigir muita discussão e negociação, né? Negociação nas alíquotas do etanol, por exemplo, há uma assimetria de tratamento por uma série de razões, e é um assunto para realmente sentar à mesa, negociar. Ninguém tem razão nessas discussões. Na verdade, é preciso haver concessões de ambas as partes. E quando há engenhosidade na negociação, quando há competência na boa negociação, você chega a uma solução de ganha-ganha. Não precisa ser um jogo de soma zero. Quando ganhamos, o outro lado perde. Pode ser um jogo de ganha-ganha, em que ambas as partes descobrem soluções mais criativas e que pode ser boa para tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Eu acho que se a gente continuar nessa toada de relação de Estado e não uma confrontação política, eu tenho a impressão que a gente vai evoluir, seja nessa gestão no Brasil, nos Estados Unidos, seja em futuras gestões. Tomara, porque governantes passam, né, professor? E os estados é que Exatamente. continuam. Agora, eu queria ouvir o senhor sobre um aspecto que me chamou a atenção, que foi a fala do ministro Alexandre Silveira, que disse que após a aprovação ontem à noite do projeto de lei dos minerais críticos na Câmara dos Deputados, houve um avanço nessa conversa. O Brasil teve o que apresentar ali, ainda que de maneira, né, em tramitação aos americanos, e que ele, ministro, sai extremamente otimista com a possibilidade de investimentos americanos nesse setor no Brasil. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso, sobre o que falta para que o investimento estrangeiro, seja ele americano, chinês, ou enfim, não importa, possa de fato chegar ao Brasil para esse setor e gerar riqueza no território nacional e não apenas exportar sem nenhum tipo de manufatura. Exato, olha, é uma questão fundamental. Eu acho que foi uma boa, foi um timing positivo a atividade no Congresso. Naturalmente, o governo trabalhou nesse sentido e também a oposição, no sentido de conseguir aprovar um marco para um setor tão importante no mundo atual, né, dos minerais críticos. Então, acho que foi bastante. Na verdade, não houve. Não é que o governo aprovou isso, né? Na verdade, houve uma, uma articulação bem feita e um consenso de que estabelecer um marco para os minerais críticos é muito importante. E eu diria que isso vale para muitos segmentos, quer dizer, você precisa ter regras gerais, diretrizes gerais para que o investidor olhe para o setor, seja um investidor nacional, seja um investidor chinês ou um investidor dos Estados Unidos, que ele olhe para aquela perspectiva de investimento e fale assim, olha, eu sei quais são as regras, eu sei que não haverá um tratamento discriminatório contra o meu investimento, então eu tenho a impressão que o Brasil pôde mostrar um marco geral e pôde mostrar que, de fato, há regras, há diretrizes, há disposição de tratar com isonomia os vários investimentos, há uma receptividade aos vários investimentos, né? Você anunciava há pouco o volume enorme de investimentos na China, no Brasil, né? E nós queremos atrair esses investimentos. E uma outra questão que você também levantou e que o ministro enfatizou é a questão de nós sabermos aproveitar mais os nossos recursos, sabermos realmente gerar mais valor e não simplesmente exportar. Isso ainda é uma lição de casa que está por fazer, que vai passar
por uma boa regulamentação do marco e que vai passar por mais segurança jurídica e por políticas setoriais mais inteligentes, pró-mercado, mas que estimulem a geração de valor no país e que a gente não seja simplesmente exportador de pau-brasil, não, Fernando? Professor Gessner Oliveira, colunista do CNN Money, obrigado pela conversa. Uma ótima sexta-feira para o senhor aí em Manila. Obrigado. Muito Até mais, obrigado. professor. Uma ótima quinta. Grande abraço.